Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta do Paulo, uma pergunta muito interessante também. A pergunta é: quais são as oportunidades de atuação de um advogado em relação à LGPD? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. A gente vê hoje no mercado muita gente se vendendo como especialista de LGPD, muitas vezes sem ter realmente uma experiência real, mas existem muitas formas de atuação. Dentro da minha experiência, eu comecei atuando como consultor, fornecendo toda a metodologia e aplicando essa metodologia para a adequação das empresas aos termos da lei. Então, dentro daquilo que eu já expliquei em momentos anteriores, a gente tem um método no qual a gente começa pelo mapeamento da base de dados, entender o que existe de dados dentro daquela estrutura, dentro daquela empresa, daquela entidade, para você entender, com aquelas bases de dados, o que você usa de base legal para justificar o tratamento de cada uma dessas bases. O que é base legal? Base legal são as hipóteses pelas quais você pode tratar os dados. São 10 hipóteses para dados pessoais. Né? Para os dados sensíveis, você tem basicamente 2 hipóteses, que a segunda se desdobra ali em 4 ou 5 itens. Então, você precisa entender o que você tem de dados dentro daquela instituição para você ver de que forma ou com base, em qual base legal você vai justificar aquele tratamento, você entender se existe um compartilhamento de cada uma daquelas bases de dados, com quem, por qual motivo, entender se aquela base legal justifica a finalidade real para a qual você está usando aquela base de dados. Muito da LGPD é você entender a finalidade para a qual você coletou aqueles dados, tem que ser a finalidade para a qual você vai usar aqueles dados, independente da existência de consentimento ou de qualquer outra base legal. Então, assim, dentro dessa ideia de atuar como consultor para a implementação do projeto de adequação, você precisa entender essa metodologia, como eu estava dizendo, começa com mapeamento de dados, você parte para uma fase de redação das políticas, redação dos termos de uso, redação das políticas de site, redação da política de segurança da informação da empresa, todos os documentos, né, a estrutura normativa que você vai criar dentro daquela entidade. O que é muito importante, que a gente fala, até como a pergunta é como é a atuação do advogado, quais são as oportunidades, evitem de usar modelos pré-estabelecidos. O que a gente tem que ter, lógico, o profissional, ao longo do trabalho que ele vem desenvolvendo, eu trabalho com proteção de dados há 4 anos, é evidente que eu já criei os meus modelos e que eu aplico eles nas empresas, mas eu não aplico eles cegamente, porque uma vez que eu preciso entender a realidade, e como são modelos que eu mesmo criei e conheço eles de ponta a ponta, eu sei muito bem como adaptar ele para cada uma dessas estruturas, e isso é fundamental. Se você pegar o modelo lá, eu já vi gente fazer assim, precisa fazer a política de proteção do site da empresa tal, aí ele vai no concorrente, copia aquilo, muda uma ou outra palavra para não dizer que copiou e coloca lá. Mas às vezes as estruturas são muito diferentes, é impossível você querer puxar um documento feito sob medida para uma entidade, para uma escola, para uma empresa, para uma indústria e querer aplicar numa outra, ainda que concorrente. Então, o que é importante? Não usem modelos. Tenham as suas estruturas pré-formatadas, né? Os seus módulos dessas normas, e você, conhecendo os módulos que você mesmo desenvolveu, você vai adaptando a cada uma dessas estruturas. Uma outra fase é a fase de adequação dos contratos, como eu disse, contratos com quem você compartilha são importantes, contrato de locação de equipamentos que de qualquer forma ele armazene dados, é importante você ter um olhar especial e assim por diante. Né? A quarta fase é uma fase que você vai fazer um estudo da questão da segurança digital, né? Entender se os computadores todos estão rodando com softwares atualizados e oficiais, entender se existem ali firewalls, se existem sistemas de bloqueio de tentativa de invasão, de mapeamento, de monitoramento, por exemplo, de download de dados, de envio de dados para contas pessoais, etc. E a última fase é a fase que a gente estava falando na pergunta anterior, que é o treinamento, a capacitação ali dos funcionários. Além de atuar como consultor no processo de implementação, existe também um mercado de revisão do que foi implementado. Isso acontece bastante. Já aconteceu algumas vezes de me consultarem, de me contratarem para quê? Olha, eu fiz um processo de adequação, mas eu não estou seguro se esse processo realmente atende às finalidades que a lei exige. E aí, assim, como revisor do processo de implementação, você vai estudar tudo o que foi feito, você vai propor muitas vezes ajustes, pequenos ajustes ou mudanças radicais. Às vezes,
como eu disse, muita gente se vende no mercado como especialista e realmente não tem experiência e acaba interpretando de forma equivocada alguns pontos da lei que você depois precisa fazer um ajuste lá na frente. Uma outra forma de atuar nesse mercado é como encarregado de proteção de dados, né, que é o conhecido DPO, Data Protection Officer. O que é o encarregado de proteção de dados? Né? O encarregado de proteção de dados, ele é a pessoa que ele tem 3 funções básicas. A primeira função, ele é o canal de comunicação do titular dos dados com a entidade. Então, sempre que alguém quiser fazer uma reclamação, essa pessoa, até pelos termos da lei, ela tem que ter uma forma simplificada, direta e prática de fazer essa reclamação. Ela não pode ter que ligar na empresa, na entidade, dizer, olha, com quem eu falo, violaram meus dados, eu preciso saber com quem eu falo. Não. Tem lá o artigo 41 da LGPD que diz que você tem que ter divulgado, ou no teu site, ou de uma forma pública qualquer, quem é o seu encarregado de tratamento de dados e quais são os meios de contato com ele, para que o titular possa fazer uma ligação, mandar um e-mail, eventualmente, fazendo a sua solicitação. A segunda atividade do encarregado de proteção de dados é ser um canal de comunicação entre a NPD. Quem é a NPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autarquia, né? Agora uma autarquia, que tem por função cobrar a aplicação da lei, tem por função fiscalizar se a lei vem sendo aplicada de forma correta e assumiu uma posição que eu acho fantástica de criar uma educação em relação à legislação, à LGPD. Ou seja, eles têm lançado diversas cartilhas e manuais para que quem vai entender a lei para determinados focos, para o poder público, para empresas de e-commerce, para pequenas estruturas, né? Tem até uma norma 2 de 2022, que ela dá uma adequada na legislação pensando nas pequenas estruturas, nas empresas individuais, nas startups, etc. Então, o encarregado de PO, ele tem a primeira função de ser um canal de comunicação com o titular, a segunda função, ser um canal de comunicação com a NPD, e a terceira função, e muito importante, que é estar dentro da estrutura e estar verificando se realmente tudo o que foi criado no processo de adequação está sendo efetivamente implementado e cumprido pela equipe. Porque, às vezes, o que acontece? A gente cria todo o processo de adequação, aí você cria, por exemplo, o modelo de contrato de funcionário, modelo de contrato de trabalho. A pessoa que fez a adequação criou aquele modelo. Aí ela cria mais 2 ou 3 termos ali que deveriam andar junto com esse modelo. E esses termos, eles não são levados a cabo, eles não são fornecidos para os funcionários assinar. Aí você pega um contrato de trabalho assinado depois desse período, esse contrato de trabalho não está... não é aquele modelo que foi feita a adequação. Então, é importante que o encarregado de proteção de dados, que o DPO, ele possa estar dentro da estrutura, fiscalizando se tudo que foi criado no processo de adequação efetivamente está sendo implementado e efetivamente fez uma mudança da cultura da empresa, né? Eu falo bastante que é interessante do processo de adequação, de implementação, né, que é a primeira forma de atuação que eu disse, ela abre as portas para que a empresa olhe para os seus processos internos. Ela acaba trazendo uma melhoria em diversos setores da empresa, porque a empresa precisa olhar realmente o que está acontecendo no marketing, no jurídico, no RH, no financeiro, e muitas vezes, no dia a dia, aquilo tudo, né, na correria do dia a dia, o foco da empresa não é muitas vezes as questões dos processos administrativos, mas sim dar conta do recado, fazer a sua venda, fazer a sua produção, né? E acaba ficando de lado a questão dos processos administrativos. Quando você traz a necessidade de um olhar da empresa, da instituição, da entidade para os processos administrativos, você começa a criar melhoras, efetivas melhoras para a empresa. Porque ela fala, nossa, mas por que se faz isso dessa forma? Não seria melhor fazer de outra forma? E a coisa vai melhorando bastante. Muitas vezes, quando eu começo o processo de adequação, eu até gosto de brincar com isso. A pessoa, o responsável pelo TI e o responsável pelo marketing são os dois que me olham mais feio, né? O do TI pensa, o que esse advogado quer me ensinar de segurança da informação? E depois, ao longo do processo, ele vê que você vai ser um aliado dele para ele poder implementar as coisas que ele já vinha querendo para melhorar a segurança da empresa. E o profissional do marketing, ele olha para você e fala assim, putz, esse cara não vai me deixar trabalhar, eu preciso dos dados para poder executar as minhas atividades de marketing aqui dentro da empresa. Bom, uma outra forma de adequação também é atuando no contencioso, né? Hoje já existe cerca de 1.300, 1.400 sentenças só no estado de São Paulo que tratam
né, de certa forma, sobre assuntos ligados ao LGPD. Então, existe também um mercado do contencioso, no qual os titulares, né, dos dados que se sentem violados de alguma forma, as entidades que representam esses titulares, eventualmente PROCONs, em alguns casos já aconteceu cooperativas que foram processadas por sindicatos, então o sindicato teria também uma força de cobrar a adequação da empresa à LGPD pela via trabalhista, isso tem acontecido. Então, existe esse mercado de atuação também do advogado, como atuando no contencioso, tanto no polo passivo quanto no polo ativo. São pontos que vão acontecer. Ainda existe um momento em que são raras as punições, as sanções aplicadas pela NPD. A NPD ela tem uma postura muito mais de instruir primeiro para começar a cobrar logo a seguir. Até pelas questões de burocracia, de transformação numa autarquia, de estrutura realmente, a coisa demorou um pouco, mas entendo que é muito mais também pela questão da educação nesse sentido. Mas o que se ouve no mercado é que a partir de outubro desse ano as fiscalizações vão ficar mais intensas e aí também o advogado que quer atuar nessa área vai poder fazer as defesas administrativas e os ajustes das empresas, porque também uma das políticas da NPD vai ser indicar o que não está adequado, dar um prazo para adequação sob pena de multa diária, isso está previsto na lei. Então o advogado que quer atuar nessa área também pode ser um consultor para fazer a defesa administrativa em eventual autuação ou ajudar com que a empresa corrija o que está errado uma vez notificado pela NPD. Bom, vamos correr aqui que o tempo passa rápido demais e a nossa terceira pergunta é a pergunta da Simone. Eu até brinquei e falei que me parece uma pergunta de alguém que é profissional da área, porque ela vai muito no foco do que realmente tem acontecido e já de uma interpretação madura do que é a base legal do legítimo interesse.